Fala pessoal, Sargento Trader aqui. Espero que vocês estejam bem, como sempre. Eu espero que vocês estejam bem e sejam todos bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo do Forex Social. Desta vez trazendo um vídeo para a gente refletir a respeito e também para deixar vocês antenados e antenadas ao que está sendo debatido e discutido e conversado, pressionado entre os bancos centrais, coisa que pode sim influenciar, talvez no Forex ou não, mas que pode influenciar no sistema econômico de variadas economias, ok? E já está influenciando de certa forma. Mas, se esse tipo de assunto te interessa, fica até o final do vídeo para que você entenda melhor o que está sendo conversado, ok? A respeito da questão se estamos ou não na era do padrão cripto, criptomoedas, criptoativos e etc. Bom, a ideia de padrão está mais voltada à forma de pagamento para que haja uma forma diferente de transação financeira. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas confundindo, né, ou ficando em dúvida, basicamente, é se as criptomoedas irão substituir totalmente as moedas físicas. Né? E não é bem isso que está sendo conversado entre os próprios bancos centrais, Banco Central do Canadá, da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão e etc. Não é isso que eles estão conversando. União Europeia e etc. Não é bem isso que está sendo colocado em mesa. O que está sendo conversado é utilizar esse cenário digital como uma complementação de formas de pagamento. Como que eles podem usar esse cenário digital como uma complementação no aspecto de formas de pagamento. Então, sim, ainda poderiam ser usadas as formas de pagamento as moedas físicas. Só que eles estão tentando incluir no sistema econômico uma complementação, né, de pagamento com moedas digitais. Que eu já vou explicar por que moedas digitais e não criptomoedas, que existe uma diferença, ok? E diferente do padrão ouro, a gente acredita que o padrão cripto pode estar muito mais próximo de ser real em âmbito global, porém em um cenário de longo prazo. E por que num cenário de longo prazo? Porque ainda existem várias questões que envolvem, por exemplo, preocupação de ataques cibernéticos, privacidade, etc., que estão sendo debatidas e discutidas pelos bancos centrais. E por que eu estou fazendo essa comparação entre padrão ouro e padrão cripto? Porque quando o ouro teve uma forte demanda e a sua forte valorização, também foi debatida essa questão de substituir o ouro pela moeda física. Acredite. Só que quando as pessoas começaram a perceber que seria muito sem sentido ou muito improvável que as pessoas ficassem andando por aí com algumas gramas de ouro ou barras de ouro na bolsa para fazer compras, etc., elas começaram a desconsiderar que o padrão ouro fosse de fato acontecer. Só que o padrão cripto, né, por estar situado em um ambiente virtual, digital, eu acredito que isso pode estar muito mais próximo da realidade, porque as pessoas já estão acostumadas com esse tipo de coisa, com esse tipo de transação. Hoje você não faz mais, por exemplo, um depósito ou uma transferência à moda antiga. Você não vai mais lá no banco, preenche aquele envelopinho, coloca o dinheiro dentro e coloca lá dentro do caixa. Você não faz mais isso hoje. O que já é uma tendência, que já está acontecendo muito, até preocupando os bancos tradicionais, são transações digitais. Ou seja, os bancos tradicionais estão perdendo espaço para bancos digitais, porque isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo e com muita frequência. Então, basicamente, a transação, negociação, compra e venda de criptomoedas, criptoativos é feita em âmbito digital. Então, eu acredito que sim, até se você levar em consideração que a internet das coisas é uma coisa que é até uma tendência de mercado, também por conta disso, é uma coisa que eu acredito que está muito mais próximo de ser real, porém ainda no cenário de longo prazo, por conta das preocupações e questões que isso levanta. Né? E é isso que os bancos centrais estão discutindo. E atualmente, o advento da Libra, né, a criptomoeda do Facebook, fez com que muitos projetos de moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, essa é a diferença, as moedas digitais são basicamente a representação das moedas fiduciárias, ou seja, das moedas que já existem, né, as moedas físicas, dólar, euro e etc., que é diferente de criptomoeda, que tem outra nomenclatura. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Essas são criptomoedas, mas as moedas digitais vão representar as moedas que já existem em âmbito digital, ok? Então, depois da Libra, muitos projetos
fez com que muitos projetos de moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, que a sigla é CBDC, se intensificassem. Então, as discussões a respeito desse tipo de projeto se intensificou depois que o Facebook lançou a sua própria criptomoeda. E o que é CBDC? Significa Central Bank Digital Currency, né? Que é a moeda digital do Banco Central, ok? E é a forma digital da moeda fiduciária, como eu expliquei. Ou seja, é a representação da moeda física que já existe, só que em âmbito, em aspecto digital. E a moeda digital do Banco Central é diferente da moeda virtual e da criptomoeda, que não são emitidas pelo Estado e não possuem o status de curso legal declarado pelo governo. E a moeda digital exibe propriedades semelhantes às moedas físicas, mas pode permitir transações instantâneas e transferência de propriedade sem fronteiras, ok? E é isso que está sendo debatido pela maioria dos bancos centrais. Não é padronizar a criptomoeda, e sim uma moeda digital, que vai trabalhar mais ou menos no mesmo aspecto digital da criptomoeda. Neste aspecto, no âmbito digital. E é isso que eles estão discutindo, a emissão de CBDCs, e não uma padronização das criptomoedas. Okay? Independente das exchanges, né, que já trabalham com cripto, os bancos centrais, né, os BCs, os bancos centrais, pensam em projetos onde eles próprios possam emitir e circular uma moeda digital na economia e também para que tenha uma supervisão regulatória melhor. E por que eles estão batendo nessa tecla de supervisão regulatória? Por conta dos vários casos de ataques cibernéticos que criptomoedas já registraram. Tanto que teve aqui no Brasil, acho que foi no ano passado, o caso de uma pessoa que perdeu, por conta de ataque cibernético, 400 mil em Bitcoin. Né? Então os bancos centrais estão mais preocupados nessa questão e é por isso que eles querem emitir eles próprios uma moeda para que eles tenham uma melhor regulamentação disso tudo. Essa é uma forma que eles enxergam como uma complementação da moeda física, mas também não negando o fato de que isso é uma tendência de mercado, tem que ser discutido e que eles têm que inserir isso no sistema econômico vigente. Ok? E como é que está essa relação, como é que estão as conversas de bancos centrais, moedas digitais e criptoativos? O forte crescimento do Bitcoin e outras criptos fez com que o interesse e discussões por parte dos bancos centrais acerca de moedas digitais aumentasse, tanto por demanda quanto por regulamentação, como já expliquei até aqui. Tanto que a nova presidente do Banco Central, ela, em um dos seus discursos recentemente esse ano, ela levantou, né, ela pressionou que os membros da União Europeia começassem a pensar em projetos voltados a moedas digitais por conta da demanda que já existe por lá. Né? E aqui até no Brasil, né, teve um caso que o Banco Central, Bacen, né, ele não trouxe à tona essa questão de moeda digital, mas ele trouxe em um outro aspecto. Ele incluiu o Bitcoin e criptomoedas na balança comercial. Né, porque isso já estava até, segundo esse documento, apontando que o Brasil tem sido importador líquido de criptoativos e isso tem contribuído para reduzir o superávit comercial do país. Né, porque as transações, a moda tradicional, né, com moeda física, etc., com a moeda fiduciária especificamente, ela estava sendo substituída ou sendo feita com mais intensidade com bitcoins e criptomoedas. Né? Tanto que essa notícia aqui trouxe um dado que diz o seguinte: o BCA aponta que o déficit em transações correntes em julho chegou a 9 bilhões de dólares, em comparação com um déficit de 4,4 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Com isso, houve uma redução no saldo positivo, ou seja, superávit, da balança comercial brasileira de bens, né? De 3,5 bilhões para 1,6 bilhões de dólares, né? De acordo com a autoridade monetária. Então, o que o Bacen fez aqui no Brasil? Eles não levantaram essa questão, né? Não trazer essa questão da moeda digital, embora também esteja sendo discutido. Mas o que eles já fizeram, foi incluir, reconhecer que o Bitcoin e os criptoativos estão influenciando até na balança comercial brasileira. E aí eles acabaram incluindo o Bitcoin como um aspecto de transação quando eles forem fazer o levantamento de balança comercial, né, quando eles forem divulgar isso daí. E embora o crescimento esteja ocorrendo de forma rápida, né, como eu já disse, questões como segurança, privacidade e acesso ao público em geral, e não só
das classes mais altas da sociedade são levantadas entre os bancos centrais. Inclusive, foi uma coisa que a Suécia, inclusive recentemente, está fazendo um teste, né, da sua própria criptomoeda, né, da sua própria moeda digital. Foi uma coisa que eles levantaram também, que isso fosse uma coisa que alcançasse o público em geral, né, porque faria muito mais sentido para se incluir no sistema econômico, e não só para uma parte da sociedade. Porque quando a gente fala de criptomoedas, criptoativos, a gente lembra mais de pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que estão em classes mais altas, classe A, classe média alta e etc. São pessoas que são uma classe que discute mais essa questão de criptomoedas. Agora, pessoas que são de classe mais baixa, você não vê elas falando disso. Elas ainda têm um conhecimento de que o que existe são só moedas fiduciárias, as moedas físicas e tal. Elas não estão ainda muito habituadas com essa questão de pensar em transações com criptomoedas, etc. Então, a questão de atingir o público em geral também é uma coisa que está sendo discutida pelos bancos centrais, entendeu? E o que as notícias dizem, né? Os bancos centrais se reuniram para debater a implementação de CBDCs, moedas digitais emitidas por eles próprios, né? Essa notícia do dia 9 de fevereiro de 2020, e a notícia diz o seguinte: os bancos centrais do Reino Unido, Canadá, Japão, Suécia e Suíça, e além do Banco Central Europeu, se reuniram em meados de abril para discutir questões em torno da introdução das moedas digitais do Banco Central, CBDC, segundo revelou o Japan Times. Os bancos se reuniram para discutir a realização de pesquisas conjuntas sobre a possível introdução futura de moedas digitais e os desafios em potencial, como liquidação entre moedas e defesa contra ataques cibernéticos, disseram as fontes. E dos bancos centrais participaram da reunião o Banco Central da Suécia. Peraí, deixa eu ler de novo, que a leitura está ótima. Dos bancos que participaram da reunião, o Banco Central da Suécia é o mais avançado em termos de pesquisa sobre CBDC, tendo iniciado um trabalho para a emissão do e-krona ainda em 2018. Né? Inclusive, como eu acabei de falar, a Suécia já divulgou isso. Eles estão em fase de testes a respeito dessa moeda, a e-krona. E o banco, olha como que esse assunto já está sendo debatido e inclusive, se não está sendo debatido, é pressionado para que aconteça. O Japão pressionou os Estados Unidos para que moedas digitais entrem na agenda do G7, né, que é o bloco ali formado pelas 7 mais relevantes economias do mundo. Né, e essa notícia foi divulgada no dia 7 de fevereiro de 2020. E na notícia diz o seguinte: após os avanços da China em lançar o seu Yuan digital, o Japão está empenhando esforços para que as CBDCs, sigla em inglês para moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, entrem na pauta da reunião do G7, que ocorrerá este ano. E de acordo com o relatório da Reuters, né, divulgado nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, Akira Amari, ex-ministro da Economia e membro do Partido Democrata Liberal no poder, informou que o Japão está se preparando para apresentar a proposta da sua moeda digital na próxima semana, que inclusive isso já foi apresentado, tá, gente? E, paralelamente a isto, os principais parlamentares japoneses estão pressionando os Estados Unidos, que presidem o G7, para que incentivem a entrada do tema na agenda do grupo. E aí a outra notícia que foi divulgada recentemente, né, no dia 13 de fevereiro, recentemente eu digo por conta do mês, né, em questão de mês, 13 de fevereiro, os Estados Unidos anuncia que está estudando a criação de uma moeda digital de Banco Central, ou seja, CBDC. Eles estão estudando a questão. E a declaração do Jarrett, né, o presidente do Fed, ele disse: ainda não decidimos fazer isso. Acho que há muitas perguntas a serem respondidas em torno da moeda digital para os Estados Unidos, incluindo questões cibernéticas, questões de privacidade e muitas alternativas operacionais se apresentam. Nós vamos trabalhar com tudo isso, disse ele. E os bancos centrais, o Banco Central da Camboja já anunciou o lançamento da sua moeda digital, né? E o Banco Central da Suécia também. Eles já começaram os testes da sua criptomoeda, a e-krona. E eu coloquei essas duas notícias juntas porque ambos os projetos têm as suas semelhanças. Né? Eles selecionaram alguns bancos em específico para que eles possam ver se faz sentido ou não incluir isso no sistema econômico. Né?
eles também pensaram naquela questão que eu ressaltei no início do vídeo, do público em geral. Se isso é realmente interessante em termos de atingir um público em geral. Porque se for atingir só uma parte da sociedade, não vai ser uma coisa muito interessante aos olhos dos bancos centrais. Então eles estão colocando, eles selecionaram alguns bancos em específico e estão aí na sua fase de teste. Então isso já está acontecendo em algumas economias, ok? Na China já está acontecendo, agora na Camboja, agora na Suécia. E outros países já estão aí também se desenvolvendo ou preparando projetos a respeito disso, como o próprio Japão já apresentou o seu projeto de moeda digital, que também vai entrar em fase de testes. E no gráfico, né? Será que do nada os bancos centrais começaram a falar disso? Não, também teve aquela questão de demanda, né, como citado pela própria presidente do Banco Central Europeu. E como é que deve estar no gráfico as cotações dessas criptomoedas, né? Essa aqui é o gráfico do Bitcoin, né, cotado ao dólar, né? A gente vê que desde de dezembro do ano passado, o Bitcoin apresentou uma forte valorização. Uh, o Ethereum, né, também que é uma outra criptomoeda, também apresentou uma forte valorização frente ao dólar. A Litecoin, ou Litecoin, que também é uma outra criptomoeda conhecida, apresentou também uma forte valorização frente ao dólar. Até o Dashcoin, né, que é uma outra moeda, uma outra criptomoeda, também apresentou no início desse ano para cá, de janeiro até o dia que esse vídeo está sendo gravado, uma valorização frente ao dólar americano. Então os bancos centrais também estão olhando para isso daí, essa demanda acerca das criptomoedas, mas como eles querem ter as suas próprias moedas, né, moedas digitais, eles olharam para isso, mas eles não vão padronizar as criptomoedas, né, por conta daquelas questões que foram levantadas, ataques cibernéticos, privacidades e etc. Eles querem emitir moedas próprias, moedas digitais, moedas que vão representar as moedas que já existem, as moedas fiduciárias, mas, né, como uma forma aí de complementação do que já existe, não como uma substituição total das moedas fiduciárias por criptomoedas. E a valorização das criptos se deve também a um cenário de juros baixos em âmbito global, como vocês presenciaram e a gente trouxe aqui para vocês, tanto no nosso Instagram, né, com as notícias, e também até pelo Trader Tranquilão, né, que vocês viram ali, que a gente narrou, trouxe para vocês esse cenário de juros baixos por conta daquele temor de desaceleração econômica mundial, que o FMI até ressaltou, levantou um alerta a respeito disso, fazendo com que várias economias reduzissem os juros para estimular suas economias, mas isso faz com que grandes investidores busquem outras opções de investimentos mais rentáveis, além de bonds, ouro e etc. E o que eles viram como outra opção foram as criptomoedas, né? E tensões comerciais também, Estados Unidos e China, que assinaram a fase 1 do acordo em janeiro, interesses geoeconômicos entre os BCs e o mais recente caso, o surto do coronavírus. Inclusive lá na China, existe uma probabilidade de que o yuan digital seja mais comercializado, intensificado por lá por conta do surto de coronavírus, ok? E o Forex, como que ele fica? Como que fica a volatilidade dos pares de moeda? Bom, de acordo com o que vocês viram até aqui, né, do conteúdo que vocês viram até aqui, como vocês viram, grosso modo, os projetos apresentados pelos bancos centrais que envolvem as moedas digitais, as CBDCs, né, estão surgindo como uma forma de complementação de renda da moeda física em forma de pagamento e não substituição total. E por isso, né, como a gente está vendo um cenário de complementação e não de substituição total, as negociações que envolvem pares de moeda no Forex, câmbio, né, por exemplo, não devem sofrer grandes impactos a ponto de não ter mais volatilidade, né, que é uma coisa que as pessoas estão pensando que vai acontecer, porque as pessoas estão achando que, por exemplo, o Bitcoin, as pessoas vão substituir Bitcoin por dólar americano, vão substituir sei lá, euro por Litecoin. Não é isso que está acontecendo, não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é uma complementação, né, com um cenário digital, mas com uma moeda digital emitida pelo Banco Central, onde ele pode regulamentar, supervisionar, mas só no aspecto de forma de pagamento. Né? Não é no intuito de substituição total das moedas fiduciárias, das moedas que já existem por aí. Ok? Até porque os bancos centrais estão olhando essa questão, como eu falei, de olhar para um público em âmbito geral.
e não só em algumas camadas da sociedade. Senão não seria interessante nem estar sendo discutido isso daí. Certo? Isso é tudo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que isso faça vocês refletirem, buscarem mais informações a respeito, para que vocês entendam mais a respeito disso, porque é uma coisa legal da gente ficar olhando, é uma coisa legal da gente ficar ligado, porque é interessante da gente ver como que o mercado ele consegue se adaptar aos mais variados cenários, ok? Então por isso que a gente trouxe esse vídeo para vocês possam estar aí pensando a respeito e também para que vocês estejam situados do que está sendo discutido e que pode sim influenciar ou até mudar o sistema econômico de certa forma em várias economias a partir desses tempos, ok? Então vou deixar aqui os links das nossas redes sociais aqui na descrição, Instagram, Facebook. Vou deixar também o link do nosso site que está com nossos artigos que são gratuitos, que você pode ler, que são muito bons para você que está buscando aí outras fontes de conhecimento ainda de forma gratuita. Leia os nossos artigos, que eles podem te ajudar também muito, muito mesmo, eu não digo de brincadeira. Então vou deixar o link do nosso site aqui também. Link do nosso curso também eu vou deixar aqui para você que é iniciante. E fique despreocupado ou despreocupada, porque se você não gostar do curso, você tem 30 dias de garantia para pedir o seu dinheiro de volta, ok? Com a gente você tem essa garantia. A gente se preocupa em você ter um conteúdo de qualidade, mas também a gente se preocupa em se o conteúdo não for aquilo que você estava esperando, o que eu duvido, porque é um conteúdo muito bom, você possa ter a opção de pedir o seu dinheiro de volta, ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!